Ora, estamos aproximados de uma altura crítica do ano. Se por um lado, para a maior parte de nós, o verão significa férias, a verdade é que todos sabemos que também é nesta altura do ano que ocorrem inúmeros incêndios florestais. Os dados do Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais mostram que é precisamente em Portugal, o país da União Europeia, onde a percentagem de área ardida é maior, representa praticamente 1% do seu território. Quando comparamos isso com os restantes países da União Europeia, vemos que apenas 0,15% do seu território fica com esta situação, o que é 3 vezes menos que a área do Luxemburgo. Esta fase e o risco de incêndios são ainda agravados devido às alterações climáticas. Como todos sabemos, a tendência para eventos extremos tem vindo a acentuar-se e os efeitos que observamos são cada vez mais devastadores e com efeitos de longa duração, dificultando assim a recuperação normal das florestas. A preparação, não apenas no combate aos incêndios florestais, mas em todas as dinâmicas do socorro, ela é feita diariamente, anualmente, dia após dia. Portanto, o facto de termos incêndios florestais não é nada que seja transcendente. Portanto, as associações fazem a sua preparação normal. Obviamente que o nosso objetivo é ter cada dia mais equipamentos, pessoal mais bem preparado, e uma das grandes preocupações, para responder concretamente à pergunta, tem a ver com a dificuldade cada vez maior de recrutamento de novos voluntários. Portanto, eu acabaria por deixar aqui um apelo também a todos os jovens que se queiram alistar nesta causa humanitária para o fazerem junto de uma das 5 instituições do nosso município, porque todos somos necessários. O que se avizinha, não é? Nesta fase que vamos entrar, é o risco de incêndios rurais, é de facto preparar-nos os nossos homens, sensibilizá-los para a segurança. Estamos ao lado das nossas comunidades, mas sempre assente na segurança dos operacionais. Para socorrermos temos que ter segurança, para socorrer temos que ter conhecimento, temos que ter treino, para estarmos preparados. Não podemos socorrer sem treino, sem estarmos preparados, sem ter formação. E este é um processo que temos vindo a desenvolver, a preparação, o treino, o conhecimento, relembrar conceitos, para que sim entremos numa fase de risco, preparados e todos solidificados, estas forças do município possam estar a trabalhar em rede e possam estar com um objetivo todos, que é socorrer as nossas comunidades e estarem preparados para o mesmo. Os desafios são cada vez mais, eu acho, difíceis. Temos alterações que nós não conseguimos salvaguardar, que não conseguimos mudar. As alterações climáticas, a acumulação de matéria combustível nas florestas por abandono das mesmas. Cada vez mais temos áreas mais extensas de floresta que é complicado gerirmos. Temos cada vez menos incentivos ao voluntariado. Temos cada vez menos incentivos financeiros àquilo que é a necessidade para o dispositivo nesta área. Eu acho que o desafio é um desafio difícil, não impossível, e que exige de nós, comandantes, direções e dos corpos de bombeiros, na generalidade, dos efetivos operacionais, muito trabalho, muita dedicação e, acima de tudo, algo que eu acho que deve imperar sempre, que é a questão de segurança, e cada vez mais, tendo em consideração os comportamentos extremos que os incêndios adotam cada vez mais, há uma necessidade de reforço da formação e daquilo que é a componente de segurança no combate. Nós sabemos que as alterações climáticas são uma realidade, apesar de muitas vezes tentarmos esquecer ou olhar para o lado e nós próprios não contribuímos para que uma alteração, ou que deixe de haver uma alteração tão drástica das alterações climáticas, mas é a realidade. Os incêndios são cada vez mais severos. Eu tenho uma problemática que tem uma interface urbano-florestal, em que rapidamente tenho um incêndio florestal a bater nas habitações, por isso eu tenho que ter um ataque musculado e tenho que ter um corpo de bombeiros preparado, quer a nível de formação, a nível de comandamento e de chefias, mas também a nível de bens materiais, porque sem isso nada conseguimos fazer. Mas neste momento tenho mais ou menos tudo organizado, já tenho um plano todo feito estratégico para a minha área de intervenção e ainda conseguimos ajudar todos os elementos que possam haver, todos os incêndios que possam existir no distrito, e é essa a metodologia de Rebordosa, não nunca deixamos ninguém para trás. Formação, acima de tudo, a tal disponibilidade para termos efetivo suficiente para criarmos as equipas de prontidão imediata para o combate aos incêndios, a substituição dos meios, que é fundamental, que também é necessário, e isto está, desculpem a expressão, a atrasar
um bocadinho. Poderemos até futuramente, através agora dos fundos da União Europeia, através do PRR, poderemos ter sorte, mas para já está tudo a aguardar nessa expectativa, é mesmo esse desafio que nós temos pela frente. Aquilo que nós sabemos existir são programas que visam apoiar as associações humanitárias numa dotação orçamental, que para já ainda não tem reflexos práticos, ainda não sabemos como é que ela se vai concretizar. Esperemos, efetivamente, que exista a sensibilidade para as grandes carências nesta área. E depois, obviamente, também os mecanismos europeus de mobilização de meios, de forma internacional, como temos visto recentemente. Aquilo que é o dispositivo nacional, aquilo que é o apoio é o que é, sabemos perfeitamente que está muito aquém, a comparticipação financeira das equipas dedicadas às agentes rurais, dos bombeiros, o valor é um valor que ainda está muito aquém, mas sabemos perfeitamente que a Liga dos Bombeiros Portugueses e as federações têm vindo a negociar estes valores com o Ministério da Administração Interna e têm dado frutos, mas ainda está muito aquém, e, aliás, as equipas de intervenção dedicadas aos incêndios rurais começam a comprometer-se, não é? Porque os valores são baixos, os operacionais começamos a ter muito menos. Aliás, eu vejo pelo Corpo de Bombeiros 7 que não temos desempregados, e ainda bem, e então essas equipas muitas das vezes são constituídas desses bombeiros que por vezes estão desempregados, e conseguimos fortalecer essas equipas, o que começa a estar em causa. Por isso, no meu discurso, a importância das EIPs, uma outra equipa qualquer, com uma outra identificação, mas que a importância destas equipas e cada vez mais organizarmos os corpos de bombeiros de forma numa base profissional com o complemento do voluntariado. Este é o caminho que nós temos que ter, e num município como o município de Paredes, que assenta muito na parte do voluntariado, é precioso, é de realçar, é um reconhecimento enorme que todos nós que estamos à frente destas entidades devemos de ter, mas acima de tudo temos que perceber aquilo que é o melhor para a nossa comunidade, e de facto é esta a linha que nós devemos ter. A União Europeia tem tido algumas políticas no sentido de reforçar em teatros de operações que haja necessidade e que tenham envolvência para tal, com reforço de meios a nível internacional, e financeiramente também existe algum apoio, não é o suficiente, não é o necessário, até porque quando nós temos necessidade desse tipo de dispositivo, já temos as coisas num patamar que é complicado de gerir em termos internos, como é evidente. A União Europeia, o que nós temos conhecimento é que supostamente existem bolsas, supostamente existem distribuição de subsídios e de verbas. O que é certo é que aos corpos de bombeiros chega muito pouco. Claro que tem que haver um investimento muito melhor e maior. Quando falamos nas alterações climáticas, falamos sempre naquilo que nós podemos fazer em casa para alterar as alterações climáticas, mas esquecemos, para nós fazer face a tudo que falha, somos nós que lá vamos fazer. E então tudo aquilo que é investido na prevenção também tem que ser investido no que é o nosso material para podermos fazer face às intempéries, não só aos fogos florestais, como as cheias, como temos visto, que chove mais num dia do que no mês inteiro. E todo o material que nós temos tem que ser direcionado para esse tipo de alterações que têm vindo a acontecer. Poderá ser através do PRR, né, nesse sentido, para nos ajudar, através da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Como lhe digo, está tudo ainda muito ansioso para aguardar, e claro que é fundamental o poder local ajudar, neste caso a Câmara, e de certeza absoluta que eles estão na disposição para nos ajudar, para garantirmos toda essa substituição e até mesmo a aquisição de equipamentos, desde fardamento, EPI de combate a incêndios e por aí fora. A cultura de segurança nasce desde pequenos, aquilo que os nossos pais nos ensinam em casa, aquilo que os nossos professores nos ensinam na escola e aquilo que torna de nós bons cidadãos. Portanto, essencialmente termos em consideração aquilo que são os lugares comuns que se dizem nesta altura do ano: não fazer queimas, não fazer queimadas, avisar as entidades competentes sempre que avistem incêndios e sermos todos cooperantes no sistema. Eu diria que, para terminar, se cada qual cumprir o seu papel, é tão somente o suficiente para que as coisas corram bem. Depois são tudo fatores climatéricos que não dependem de nós, mas nós cá estaremos para dar o nosso melhor.
tempo é preciso trabalharmos mentalidades, trabalharmos culturas e sensibilizar as nossas comunidades para os riscos e sermos nós, a comunidade, a ser a primeira a ter uma atitude de prevenção, medidas preventivas, ok? Junto das suas habitações. E cada vez mais, eu acho que é numa necessidade de internamente fazermos uma política com as populações de informação e de formação. E cada vez mais as pessoas não adotarem comportamentos de risco, que infelizmente, apesar de haver informação nesse sentido, continuam a adotar. As autarquias, os municípios, têm que ter um caráter um bocadinho mais vinculativo naquilo que é a necessidade de limpeza de terrenos, daquilo que está conjeturado e que infelizmente nem toda a gente cumpre, e políticas cada vez mais junto da comunidade de educação no sentido de diminuir cada vez mais aquilo que é os riscos e assumir riscos nesta fase. Este período crítico é preciso sempre a sensibilização. As ações de sensibilização para a população é importante, principalmente para atos negligentes que podem provocar muitas vezes um incêndio florestal e até de bastantes dimensões. Acho que é a base da formação e da sensibilização e principalmente, continuo a dizer, nas escolas, acho que é o sítio ideal para nós conseguirmos fazer uma boa ação de sensibilização. E é dali que os miúdos trazem para casa e nós conseguimos fazer face àquilo que é as necessidades e à sensibilização e à formação da população. O que eu acho fundamental é as pessoas seguirem todas as indicações que são dadas pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, no que respeita desde a limpeza dos terrenos, pronto, mais essencialmente, e respeitar mesmo todas as orientações que são dadas por todas essas entidades que procedem a isso. A União Europeia irá reforçar o mecanismo de proteção civil para assistência e combate a incêndios este ano, em 2023, e visa principalmente aumentar a capacidade de prevenção e resposta através de um aumento do número de meios aéreos. A Reserva Europeia de Proteção Civil conta com 4 aviões Canadair, 7 equipas com módulos de veículos, 5 equipas terrestres sem esses veículos e 2 equipas de aconselhamento e avaliação, que se juntarão à reserva a RescueEU, composta por 28 aeronaves de combate a incêndio, 24 são aviões e 4 são helicópteros, que vão estar distribuídos estrategicamente por 10 Estados-membros. Além disso, existirá uma força de 440 bombeiros, sendo que 2 aviões ligeiros e 60 bombeiros desses 440 estarão destacados para Portugal. Importa lembrar que este é um esforço financeiro e humanitário assumido pela União Europeia e pelos seus Estados-membros, que visa a atuação na esfera da Europa, obviamente, mas também fora dela, respeitando aquilo que são os valores fundamentais da nossa União. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.